Olha, o Parlamento de Portugal vetou o discurso de Lula na sessão solene que acontecerá no dia 25 de abril, em homenagem à Revolução dos Cravos. A participação do presidente brasileiro chegou a ser anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, durante visita oficial ao Brasil na semana passada, mas foi reprovada. Além disso, o líder do partido Chega de Portugal anunciou uma manifestação contra a visita de Lula ao país europeu. André Ventura disse que um pronunciamento do presidente brasileiro no dia da democracia portuguesa é uma provocação desnecessária e envergonha o parlamento. Mota. É uma notícia interessante, né? A Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura, ao regime autoritário de Salazar, que, se eu não me engano, durou 40 anos, né? Foi a segunda, a ditadura portuguesa e a ditadura da Espanha foram as mais longevas da Europa, né? É engraçado, porque o pessoal da Revolução dos Cravos, a Revolução dos Cravos tinha um caráter socialista, pelo que eu me lembro, né? Foi muito festejada pela esquerda. É curiosa essa reação, seria interessante saber os motivos, né? O que levou esses portugueses, políticos portugueses, a tomar essa atitude. Talvez eles saibam alguma coisa que muitos brasileiros não saibam. E aí é uma piada, em vez de ser do português, é uma piada do brasileiro. Zé. Olha, o mundo inteiro adora uma história bonita, uma história de herói, mas detesta qualquer fraude e a possibilidade deste herói, na verdade, ser um bandido. E houve um trabalho muito eficiente e de longo tempo para vender imagens do Brasil. Eu costumo falar aqui sobre a imagem, por exemplo, do Che Guevara, é o maior vendedor de camisetas que eu conheço no mundo, e com frases bonitinhas, um assassino duro, que nem fazia julgamento nem nada, executava, foi romantizado. E algumas figuras no Brasil também foram internacionalmente romantizadas, como a Marina Silva e outros. E quando se descobre a real ação deles, quando se descobre qual foi o papel deles na história do Brasil, aí vem exatamente essa decepção. E foi o que aconteceu em Portugal. Já existem pessoas que estão entendendo, até fora do Brasil, como foi os últimos anos da história do Brasil, da história econômica e dos governos anteriores do PT. E tirando esse véu da romantização, aí as revelações são tristes. E é por isso que o discurso do Lula foi vetado em Portugal. Diga para ver. Decisão correta, porque nós temos um país democrático, um parlamento democraticamente eleito. Não se deve nunca jamais meter o bedelho na autonomia, nos rumos decididos democraticamente por um país democrático. Se a democracia portuguesa acha que é uma porcaria levar certa pessoa para falar no parlamento, ele veta. É uma democracia é uma decisão que esbanja a democracia. Uma decisão acertada que não pode ser atacada por político nenhum neste mundo, ainda mais pelos democratas. Então, não posso dizer nada, porque não condiz com o meu feitio falar mal de políticas de países que são uma democracia, que são democracias maduras. Esse é o caso de Portugal. Parabéns. Oito. Eu só tenho que olhar o país, né, de Portugal como uma oportunidade, né? E eles estão fazendo bem o trabalho, porque eles não querem esse tipo de discurso lá. O país de Portugal está crescendo, né? Portugal atrai investimentos brasileiros. O presidente português sabe do que está acontecendo aqui e ele abre as portas para os brasileiros. A Câmara de Portugal aqui sabe atender. Tem cada vez mais gente saindo do Brasil. Então, vocês acham que eles vão querer um discurso do Lula
para estragar o ambiente que está andando bem lá, não vão. E aí, um dos que falaram aqui contra é o partido lá, Iniciativa Liberal, que defende a liberdade, que defende a democracia. Não vai querer quem defende o contrário. Mota. Eu acho um gesto com um simbolismo muito grande. Eu fico me perguntando se isso não é o começo, né, de uma nova etapa no entendimento internacional da história brasileira. Vocês podem perceber que eu estou falando com muito cuidado, porque esse é o Brasil de hoje. Portugal tem uma longa história. Os portugueses têm uma história de coragem. Primeiro, eles participaram da expulsão dos mouros, dos árabes, que invadiram a Península Ibérica lá pelo ano 800. Esses mouros, esses árabes, só foram expulsos definitivamente quase em 1500. Depois, os portugueses, que detinham a mais avançada tecnologia de navegação da época, se aventuraram pelo mundo, desceram a costa da África, chegaram até a Índia e depois vieram para o Brasil. Chegaram aqui, encararam essa terra e construíram, apesar dos pesares, e todo o lugar tem pesares, né? Eles construíram aqui uma civilização, trazendo com eles a herança da civilização europeia. A gente deve muito a Portugal, apesar de toda a campanha que a própria esquerda faz de demonização da colonização, de destruição da história brasileira. A gente deve muito a Portugal. E talvez, a partir de hoje, ou de ontem, a gente fique devendo um pouquinho mais. Só um comentáriozinho. Pois não, Pavê. Bem, tem essa questão que é muito séria. Todo aquele que não conjuga os verbos corretamente e não também usa singular e plural corretamente, ofende o português. O português não quer isso.